Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Não apenas sobre o livro, mas sobre tudo que acarreta a chamada Sociedade em Rede. É um livro do espanhol Manuel Castells, ele já é um livro um pouco antigo, no final dos anos 90, essa edição que eu tenho acho que é de 22. São 3 volumes, esse aqui é o primeiro, eu só tenho esse volume. Mas é um livro bem denso, com mais de 600 páginas, e que reflete sobre a atual era do nosso capitalismo, né, dessa sociedade capitalista que nós vivemos, em que tudo se baseia em redes. E a sociedade em rede ela teve esse avanço, sobretudo com a microinformática, primeiramente, e depois com a internet. A internet de uso comercial que acabou interligando as pessoas do mundo todo. No começo a internet ela era uma utopia, né? Uma utopia no sentido em que todos poderiam se comunicar uns com os outros, pessoas poderiam se conhecer, grupos poderiam se formar, comunidades, troca de arquivos, de experiências, de informações. Você poderia ter um blog para se expressar, um canal no YouTube como esse aqui também para se expressar. Enfim, seria uma grande aldeia virtual, como todos falavam. E esse otimismo ele era muito interessante, porque as pessoas elas, pensavam, na verdade, elas tinham a impressão de que elas poderiam trocar informações e as diferenças que existiam entre os mercados seriam reduzidas. Não no sentido de uma aproximação, mas no sentido das informações sobre os produtos, sobre as marcas, sobre os valores, sobre os preços. As pessoas elas poderiam se unir, né, em igualdade com as grandes empresas. E esse seria o grande trunfo da internet. Apesar de uma desterritorialização, ou seja, não existia mais um espaço físico, você poderia comprar coisas de qualquer lugar do mundo, de qualquer vendedor, mas as informações elas estariam disponíveis. Não que não estejam, mas o que aconteceu ao longo dos anos? Com a evolução dos algoritmos, da inteligência artificial, os mercados eles sim se aproximaram, mas as pessoas elas não têm essa igualdade de informação. Na verdade, são criadas bolhas de consumo. As pessoas elas tendem a ser induzidas pelo algoritmo para suas preferências, não que isso seja totalmente ruim, mas as pessoas acabam sendo modeladas através de publicidade, através de vídeos curtos, vídeos longos, e essa faceta do marketing digital ele ganha força com essa sociedade em rede, que o Manuel Castells falou lá no final dos anos 90, antevendo, né, uma evolução sem volta. Nós não vamos mais voltar para o período pré-internet. As relações sociais mudaram. Nós temos que ter noção, né, da forma como que o algoritmo, como toda a rede, ela interage com a gente e também como ela aprende com as nossas atitudes na internet, com os sites que a gente visita, com os produtos que a gente compra, com as músicas que nós ouvimos, com as conversas que nós temos no chat, está tudo interligado. Então o marketing ele acaba ganhando um destaque nesse novo cenário. Não é por acaso que tem uma série de livros sobre marketing digital. Talvez um dos mais famosos seja do Kotler. Eu tenho um livro dele aqui, que é o Marketing 6.0, né? Futuro imersivo. Então já vai entrando numa... Esse livro do Manuel Castells aborda a sociedade em rede e como as coisas iam funcionar a partir do final dos anos 90. O Philip Kotler, nesse Marketing 6.0, que é uma sequência de vários livros, ele já consegue entender a realidade das bolhas, das .coms, né, das big techs no caso, das grandes empresas de informação como Google, Amazon, Facebook, enfim, nós temos, apesar de nós fazermos diversas coisas na internet, são poucas as empresas que controlam, são oligopólios econômicos. A gente tem o Facebook, que controla o WhatsApp, o próprio Facebook, o Instagram, temos o YouTube, que é da Google, a Google que é o principal mecanismo de pesquisa da internet, ou seja, por mais que nós tenhamos uma certa liberdade de navegação, a gente sempre cai nas grandes empresas, diferente daquela sociedade
do livre mercado que previam os primeiros lá, como Manuel Castells. É um assunto muito fascinante. A gente parece que está navegando livremente na internet, mas somos a todo momento induzidos, né, em relação ao consumo virtual, aos dados que nós deixamos na rede, as informações que nós colocamos, as nossas fotos, nossa rotina, até o nosso sono, né? Porque tem mecanismos ali, o Apple Watch, que acaba controlando o sono, batimentos cardíacos. Então, toda a nossa vida é mapeada pela internet e é colocada na rede, nessa grande sociedade em rede. E nós fazemos também questão de nos exibirmos para ela, né? À toa que o número de usuários aumentam exponencialmente. Quase todo mundo tem um Facebook, um Instagram, um WhatsApp. Muitos brasileiros já têm internet, né? Apesar, né, de o país ser um país, né, com dificuldades econômicas, muita gente, quando compra um celular, já compra um smartphone e já quer usar a internet. Então nós estamos nessa rede, nesse espaço, nesse cyberespaço, que não tem um território. Ele não tem um território demarcado, mas nós temos diversas relações sociais nesse espaço, relações de mercado, profissionais, muita gente trabalha no home office, tem a conta do trabalho ligada ao Gmail, por exemplo, que bem, enfim, né, as empresas de e-mail são as principais, são gigantes, né, como a Yahoo, como a Microsoft, como o Google. A nossa vida está atrelada a isso. E é bem interessante a gente pensar que há 20 anos, 25 anos atrás, nós não tínhamos toda essa dependência do digital, dessa sociedade em rede que ainda estava se formando, e hoje nós estamos todos presos como nós, nesse grande emaranhado de dados, de informações. A internet, que era vista como uma coisa romântica no começo dos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, como uma terra a ser desbravada, hoje em dia ela já foi desbravada pelas grandes empresas e nós somos aqueles que colocam os dados disponíveis dessas empresas para movimentar os lucros desses grandes, dessas grandes big techs. Algo a se pensar, né? Por isso que eu trouxe um pouco desses livros aqui. Hoje em dia também se fala em metaverso. Tem um livro aqui sobre o metaverso, que é o Sociedade Virtual, que são as novas perspectivas desse digital, né? Desse mundo que mistura o real com o virtual, avatares, tanta coisa, né? Tanta coisa que vem surgindo nos últimos anos. E para onde nós vamos? Eu acho interessante, eu não olho do ponto de vista apocalíptico, do ponto de vista negativo. Lógico, tem pontos bons e pontos ruins. O ponto ruim é a perda da nossa privacidade. O ponto bom é que nós nunca tivemos tantas informações. E claro, nós precisamos filtrá-las para não cair fake news e nenhum tipo de notícia que induza ao ódio, enfim, né? Afinal, né, as pessoas, elas são diferentes. O que a internet faz às vezes é colocar todo mundo na mesma bolha, debaixo do mesmo guarda-chuva, mas a sociedade, ela é plural. E a gente nunca pode esquecer disso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente aqui do canal, falando um pouquinho de livros, né, Sociedade em Rede, do Manuel Castells, Marketing 6.0, Sociedade Virtual, e colocar essa questão, né, em pauta. Se nós vivemos horas do dia, da semana na internet, por que não pensar sobre ela, sobre seus limites, não é? Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, ative o sininho, faça sua inscrição, deixe um comentário, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão fascinante, trocar ideia aqui nesse espaço, que é muito legal para isso. E eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau.